Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que estes dias de recesso tenham servido para que vocês pudessem descansar, se reorganizar, descansar mentalmente, né? Se reorganizar e rearmazenar energias para que a gente possa continuar o semestre até fevereiro. Bom, no último vídeo que eu mandei para vocês no dia 14 de dezembro, nós falávamos sobre a fisiologia do sistema urinário, conversamos sobre o processo de filtração, que é um dos 3 processos que acontecem no néfron e que envolvem capilares, glomerulares, capilares peritubulares e o néfron propriamente dito, certo? Ou seja, cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça DN, túbulo distal e ducto coletor. E, especificamente no caso da filtração, que é o processo que nós conversamos no último vídeo, envolve capilares glomerulares e a cápsula de Bowman. Talvez seja necessário vocês darem uma revisada no vídeo anterior, né? Se passaram aí 20 dias, quase 3 semanas, eu acho, e para que vocês possam reavivar isso na memória de vocês e conectar com o que a gente continua falando hoje, que é o processo de reabsorção e também o processo de secreção, tá? Então, é importante que vocês lembrem que o processo de reabsorção, que está mostrado aqui nessa figura com a flecha verde, né? Este processo ocorre principalmente no túbulo proximal, em que as substâncias se deslocam do túbulo proximal para os capilares peritubulares, mas também ocorre na alça DN, em que as substâncias se deslocam do ramo descendente e do ramo ascendente também para os capilares peritubulares, ocorre no túbulo distal, em que as substâncias saem do túbulo distal e vão para os capilares peritubulares, e ainda no ducto coletor, que as substâncias saem do ducto coletor e caem no sangue também nos capilares peritubulares. Ou seja, a reabsorção, ao contrário da filtração, ela ocorre em várias porções do néfron, exceto na cápsula de Bowman e capilares glomerulares, porque ali, como vocês podem ver, na flechinha vermelha, só o que ocorre é filtração, tá? Um outro detalhe sobre a reabsorção é que as substâncias também, ao contrário da filtração, se deslocam, né, no sentido contrário da filtração. Se lá na filtração as substâncias saem do sangue e caem no fluido glomerular, aqui na reabsorção as substâncias saem do fluido glomerular e retornam para o sangue. Por isso, reabsorção. Um outro detalhe é que 99% do que foi filtrado será reabsorvido. Apenas 1% do que foi filtrado está fadado, né, a percorrer todo o néfron e continuar no fluido glomerular até cair na pelve renal. E vocês se lembrarem lá do início da conversa sobre o sistema urinário, aquelas substâncias que caem na pelve renal estão fadadas a serem excretadas, ou seja, eliminadas na urina, certo? Então,
Esta figura eu mostrei para vocês lá atrás e hoje mostro de novo para falar da reabsorção. Então, vocês já sabem os locais onde acontece reabsorção, sabem que o principal local é no túbulo proximal. Vocês podem ver aí nesta figura, a flecha é maior no túbulo proximal, né? Vocês já sabem que a reabsorção, ou na reabsorção, as substâncias se deslocam ou se movimentam do fluido glomerular em direção ao sangue. Vocês já sabem que 99% do que foi filtrado será reabsorvido, porque o filtro é um rim, o rim é um filtro, né? É um filtro. E nessa filtragem, então, existem 3 processos: filtração, reabsorção e a secreção, que a gente vai ver depois, certo? O que eu vou fazer agora é apresentar mais alguns detalhes sobre a reabsorção, que é interessante que vocês saibam, né, pessoal? Porque, assim como o sistema digestório, o sistema urinário faz parte da principal forma, através da urina, né, de excreção que nós possuímos, certo? Então, muitas coisas que nós ingerimos na alimentação, elas precisam ser excretadas, e serão excretadas pelas fezes, mas, se caírem na corrente sanguínea e forem utilizadas, né, ou caírem na corrente sanguínea, forem absorvidas lá no intestino delgado, principalmente, e não forem utilizadas, elas serão excretadas, principalmente através da urina. Então, deixa eu apagar isso aqui, que a gente possa passar para a figura seguinte. Eu também tomei devagar, né? Estamos voltando hoje do recesso, então eu estou meio lento também. Bom, esta figura que vocês estão vendo aí traz algumas informações que eu acabo de passar para vocês, por isso eu não vou repetir, tá? Apenas ressalto que quando eu falo em reabsorção de 99% das substâncias, eu me refiro, né, a substâncias estranhas, ou seja, substâncias que não são utilizadas por nós, mas que estão presentes nos alimentos, que estão lá nos alimentos para torná-los mais atraentes e mais palatáveis para nós, mas que nós não utilizamos, né? Vocês sabem que existem muitas dessas substâncias nos diferentes alimentos que nós ingerimos, certo? E que essas substâncias, então, após serem ingeridas, serão absorvidas no intestino delgado e estarão na corrente sanguínea. Muito bem, a partir do momento que estão na corrente sanguínea, elas serão gradualmente filtradas nos rins e não serão reabsorvidas. Então, elas fazem parte daquele 1%, né, de substâncias que não serão reabsorvidas. Por quê? Porque não são úteis para nós, certo? Não são úteis e, portanto, precisam ser excretadas, e serão excretadas principalmente na urina. Além disso, esse 1% é formado também por íons, os diversos íons, sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio, etc. E principalmente por água, né? E a quantidade de íons e de água que será reabsorvida é baseada na manutenção da homeostase, ou seja, da homeostasia, do equilíbrio interno, certo? Ou seja, na medida em que nós precisamos manter mais água no nosso corpo, tá? Para não nos desidratarmos, aumenta a reabsorção de água. Por outro lado, na medida em que nós estamos bem hidratados, por exemplo, ingerindo água, né? Estou tomando aqui mate, não porque eu estou com sede, mas porque eu tenho o hábito de fazer isso neste horário, certo? Então, esta água que eu estou ingerindo, ela será absorvida no meu intestino grosso, principalmente, estará circulando, né? Fazendo parte da minha corrente sanguínea,
mas eu não estou necessitando dela porque eu estou muito bem hidratado. Então, eu preciso reabsorver mais água? Não, eu vou reabsorver menos água e, consequentemente, vou eliminar, vou excretar mais água na urina. Vou formar mais urina e vou excretar mais água. Então, a quantidade de íons e de água que será reabsorvida depende da condição do nosso organismo naquele momento, sempre buscando a manutenção da homeostase do corporal, como eu coloquei aí, né? Ou seja, do equilíbrio interno, certo? Um detalhe que eu não falei para vocês, e por isso eu mostro essa figura aqui, é para chamar a atenção de vocês que a reabsorção ela pode ser através de transporte ativo, com gasto de ATP, ou passivo, sem gasto de ATP. Então, ambos os transportes acontecem na reabsorção, ou seja, as substâncias são reabsorvidas por transporte passivo ou por transporte ativo. E ainda, as substâncias são reabsorvidas via transcelular e via paracelular. E eu vou mostrar para vocês o que são essas vias transcelular e paracelular, certo? Tudo bem. Nesta figura aqui, vocês estão vendo representado um segmento aqui do néfron. Um pedacinho do túbulo proximal, ou um pedacinho da alça de Henle, ou um pedacinho do túbulo distal, ou um pedacinho do ducto coletor. Vamos imaginar que isso aqui seja um pedacinho do túbulo proximal, porque é ali o principal local de reabsorção nos néfrons, o túbulo proximal. Então, isso aqui é um segmento do túbulo proximal. Vocês estão vendo, né, na parte central desta figura, a luz, né, o lúmen, certo? Aqui vocês estão vendo, eu vou identificar com esse L, né, a luz, o lúmen do néfron, na altura do túbulo proximal, repito, ou seja, o lúmen, a luz do néfron, está preenchida por fluido glomerular, né? Ou líquido glomerular, tanto faz, que é aquele líquido que se forma a partir da filtração que aconteceu ali atrás, né? Ou seja, na cápsula de Bowman e capilares glomerulares. Muito bem, então aqui, ó, se vocês, nós dermos um zoom neste quadrado aqui que ele identificou, nós vamos dar um zoom nesta janela aqui, neste quadrado, e vamos ver mais de perto esta estrutura. E aí, vocês encontram aqui embaixo, na figura, a luz, né, do néfron, preenchida por fluido glomerular, ou líquido glomerular, repito, ele chamou de filtrado, né, mas é a mesma coisa do que fluido ou líquido. E aqui vocês estão vendo células do epitélio do néfron, células epiteliais. Tá? As células, essas células do epitélio do néfron, elas são muito semelhantes às células do epitélio intestinal. Tanto é verdade que aqui, ó, vocês estão vendo uma borda de escova, né? Aquelas vilosidades, microvilosidades, assim como existe lá no intestino delgado, certo? Então, aqui vocês estão vendo, em contato com a luz, a membrana apical. Vou identificar com A aqui a membrana apical. E deste lado aqui está a membrana basal, ou também chamada, neste caso aqui, isso aqui é um B, tá, pessoal, que eu acabo de fazer, de basal, né, basolateral. Então, estas células epiteliais, que estão em contato, digamos assim, com dois meios, né, ou seja, que tem dois lados, esta membrana que está em contato com a luz sempre vai ser chamada de membrana apical. Isto serve para o néfron, serve também lá para o intestino, certo? O estômago também.
E esta membrana celular, este lado da célula que está em contato com o fluido intersticial, a gente chama de membrana basal ou basolateral. Tá? Ele não colocou aqui, mas eu posso colocar, representando aqui, ó, um capilar, uma parte do capilar peritubular. Né? Ou seja, aqui está passando o sangue. E vocês já sabem que as trocas entre fluido glomerular e sangue são constantes, tá? Então, aqui eu representei o capilar, um segmento do capilar peritubular. Toda substância que é reabsorvida, ela sai do fluido glomerular, atravessa a célula epitelial e cai na corrente sanguínea. Quando ela atravessa a célula epitelial, ela está sendo reabsorvida pela via transcelular, ou seja, ela atravessa a célula epitelial. Mas é possível que uma substância, principalmente água, e junto com essa água alguns íons, seja reabsorvida por pequenos espaços que existem entre as células epiteliais. Aqui, ó. E aí cai lá na corrente sanguínea. Quando as substâncias são reabsorvidas, isso é em pequena quantidade, principalmente a água faz esse percurso. Quando as substâncias são reabsorvidas por esse espacinho entre as células, a gente diz que as substâncias foram reabsorvidas pela via paracelular. Tá? Então, nessas duas flechas pretas, eu identifico o que estava citado na figura anterior, as vias. Acima, vocês estão vendo a via transcelular, em que a substância atravessou a célula epitelial para ser reabsorvida, e abaixo, na flecha preta ali também, vocês estão vendo a via paracelular, em que a substância, repito, principalmente a água, passa por um pequeno espaço entre as células, certo? Vocês estão, eu vou trocar de cor aqui, vocês também estão vendo, nesta figura, aqui na legenda, vocês estão vendo identificados canal de membrana, vocês já conhecem desde a fisiologia A, e também está identificado aqui o transporte ativo, né? E aí ele mostrou aqui um ATP, que vocês sabem, desde lá da bioquímica, que é aquele transporte que gasta energia, gasta ATP, é considerado um transporte ativo. E aquele transporte que se dá através de canais de íons, né? Canais de membrana, como ele chamou aqui, ou seja, simplesmente de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, ou seja, por um gradiente de concentração, é um transporte passivo, sem gasto de energia, tá? E se vocês forem olhar os exemplos de reabsorção renal em livros de fisiologia, um exemplo muito utilizado, porque ele representa bem o que acontece em termos de reabsorção no rim, é a reabsorção do íon sódio. Tá? E é o que esta figura está mostrando para vocês aqui, a reabsorção do íon sódio. Então, é fisiológico encontrar alta concentração de sódio no fluido glomerular. Tá? A filtração do sódio é alta. Mas 90 e tantos por cento do sódio que foi filtrado será reabsorvido. Então, a concentração de sódio no fluido glomerular é alta. Tá? Porque o fluido glomerular ele se assemelha muito ao fluido intersticial, que é aquele líquido entre as células. Tá? Então, há uma semelhança, como ele mesmo disse aqui, ó, no fluido, ele chamou de filtrado, né? No filtrado glomerular, o fluido glomerular, o líquido glomerular, é similar ao fluido intersticial, ou seja, aqui no fluido intersticial existe uma alta concentração de sódio normalmente. No fluido intersticial também. Tá? Porque tanto o fluido glomerular quanto o fluido intersticial são fluido extracelular. Né? São líquidos em diferentes compartimentos, mas são líquidos que estão fora da célula. Tá bem? Então,
fluido extracelular. E vocês já sabem, desde a Físio 1, lá, quando nós falamos em neurônios, né, que a concentração de sódio é maior fora da célula do que dentro da célula. Isso servia para o neurônio e serve também para estas células epiteliais aqui e serve para a grande maioria das células do nosso organismo. Muito bem, retornamos à figura então. Então, se no fluido glomerular existe uma alta concentração de sódio e dentro da célula aqui, ó, como vocês estão vendo, identificado, existe uma baixa concentração de sódio, né? Existe aqui um gradiente de concentração de sódio entre esses dois meios, ou seja, existe uma diferença na concentração de sódio entre esses dois meios. E assim, existe uma grande quantidade de canais para sódio na membrana apical. O sódio, por gradiente de concentração, por diferença de concentração, passa através destes canais. E isto se dá sem gasto de energia. Simplesmente o sódio sai de um meio mais concentrado, que é o fluido glomerular, para um meio em que ele está menos concentrado, que é o interior da célula epitelial aqui do néfron. Então, o sódio agora está dentro da célula. Mas as altas concentrações de sódio não são fisiológicas numa célula. Então, quando há grande entrada de sódio numa célula, é necessário que este sódio saia da célula. Ele não vai permanecer na célula, ele permanece por algum tempo, mas ele não pode permanecer constantemente na célula, porque isso aumentaria muito a concentração de sódio dentro da célula, e isso não é fisiológico, porque isso atrapalharia a função da célula, que neste caso aqui, esta célula tem função de participar da reabsorção, certo? Então, o sódio vai passar pela célula, ele não vai permanecer na célula. Muito bem. Então, ele precisa sair desta célula, mas ele encontra uma dificuldade para sair da célula, porque no fluido intersticial aqui, a quantidade de sódio é alta. E aqui a quantidade de sódio dentro da célula é baixa. Então, agora, na membrana basolateral, é necessário um transporte ativo, ou seja, é necessário que a célula gaste energia para enviar o sódio para um meio em que ele está mais concentrado, que é o fluido intersticial. Então, a célula vai ter que, entre aspas, empurrar esse sódio através da membrana basolateral. E para empurrar este sódio, ela precisa gastar energia. Então, aqui na membrana basolateral, o transporte de sódio é ativo, com gasto de ATP. São aquelas famosas bombas de sódio e potássio que agem aqui. Por isso que vocês estão vendo. Na medida em que a célula manda para fora 3 moléculas de sódio, ela traz 2 moléculas de potássio. É assim que as bombas de sódio e potássio funcionam. Então, no momento em que a bomba cessar por alguns instantes o transporte, este potássio que entrou será retirado, né? Assim como também um pouco de sódio que saiu retornará. O fato é que, na verdade, esse transporte ativo resulta em baixa quantidade de sódio no interior da célula, porque muito sódio é retirado para o fluido intersticial e, posteriormente, este sódio cai na corrente sanguínea, porque, afinal de contas, nós estamos falando em reabsorção de sódio. E reabsorver sódio é o sódio sair do fluido glomerular e cair na corrente sanguínea. Isto é reabsorção, certo? Neste exemplo, de sódio, mas a reabsorção acontece principalmente de água e de outros íons, de forma muito semelhante a este exemplo que vocês estão vendo do sódio, principalmente por via transcelular, mas também por via paracelular, certo? E neste caso, mais um detalhe do sódio, vocês podem me perguntar, tá, professor, mas na membrana apical
aconteceu o transporte passivo, sem gasto de energia, correto. Na membrana basolateral, ocorreu o transporte ativo, com gasto de energia, correto também. Então, eu posso considerar esse transporte do sódio passivo ou ativo? Eis a pergunta. E a resposta é ativo. Transporte ativo. Porque em uma das etapas, na membrana basolateral, ocorreu o transporte ativo. Então, a gente diz que o transporte de sódio, ou melhor, a reabsorção de sódio se dá por transporte ativo, porque pelo menos em uma das etapas houve gasto de energia. Isso serve para as outras substâncias também. Ou seja, a reabsorção ela pode se dar por transporte ativo e passivo, mas principalmente por transporte ativo, certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui que tempo nós temos. Meu Deus, eu acabei não disparando o meu cronômetro aqui, mas de qualquer forma, imagino que estejamos quase terminando o nosso tempo, mas ainda vou falar para vocês um pouco da secreção, porque é pouca coisa, tá? Então, aqui, ó, de novo eu mostro essa figura para vocês, para chamar a atenção para aqueles 3 processos que acontecem no néfron, ou seja, filtração, reabsorção e secreção. Então, vamos falar um pouquinho de secreção, repito, não é muita coisa. A secreção ela acontece principalmente envolvendo capilares peritubulares e túbulo proximal. Acontece muito pouco na alça-DN, tanto que alguns autores consideram que não ocorra secreção na alça-DN. Este autor não considera, por isso ele nem coloca aqui na figura. Mas acontece também envolvendo capilares peritubulares e túbulo distal, e acontece ainda envolvendo capilares peritubulares e ductos coletores. Então, esses são basicamente os 3 locais onde acontece secreção, chamando a atenção que principalmente também no túbulo proximal. Então, o túbulo proximal é o principal local de reabsorção e também de secreção. Por quê? Porque as células do epitélio do túbulo proximal possibilitam esses 2 tipos de processo, tá? Chama a atenção de vocês também, vocês podem ver na figura, que na secreção as substâncias se deslocam, né? Ou são transportadas do sangue em direção ao fluido glomerular. Ou seja, no sentido contrário à reabsorção e no mesmo sentido da filtração. Mas não se pode confundir secreção com filtração pelas seguintes razões. Primeiro, filtração só acontece na cápsula de Bowman. Secreção acontece no túbulo proximal, túbulo distal e ducto coletor, ou seja, são locais diferentes do néfron, certo? Segunda razão, a secreção só acontece por transporte ativo, transporte com gasto de energia, certo? Então, na secreção, as células as substâncias atravessam aquelas células epiteliais, que eu mostrei para vocês anteriormente, por transporte ativo, certo? E a filtração não tem nada de transporte ativo, não tem nada de transporte passivo. A filtração acontece graças àquelas 3 pressões que existem ali nos capilares glomerulares e na cápsula de Bowman, tá bem? Então, são processos diferentes. A única coisa que eles têm de semelhante, filtração e secreção, é o sentido em que as substâncias se movimentam, ou seja, do sangue em direção ao fluido glomerular, certo? Então, basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês sobre secreção, que elas acontecem nesses locais e graças a transporte ativo. Deixa eu passar a próxima figura aqui, ó. Então, essa figura, eu não vou ficar repetindo ela, mas eu coloco ela aí para mostrar para vocês que a secreção existe, na verdade, para tornar a função renal
ainda mais eficaz do que ela é, porque existem substâncias que são filtradas, não são reabsorvidas, e ainda uma certa quantidade delas é secretada, né? Então, nós temos 3 níveis nesse processo de purificação do nosso sangue que acontece lá nos rins, né? Então, existem 3 níveis de filtração, de purificação, né? Não vou falar filtração para não confundir com o processo de filtração em si, mas as substâncias podem ser filtradas, reabsorvidas e ainda secretadas, né? Então, são 3 etapas nesse processo de purificação. Isso torna a função renal de purificar o sangue, de retirar do sangue as substâncias que não são mais necessárias para o nosso organismo e eliminá-las na urina, mais eficaz. E, basicamente, quando a gente fala em secreção, o que é secretado é a água, íons, junto com a água, né? Muitos metabólitos e especialmente substâncias estranhas, que são aquelas substâncias que nós ingerimos na dieta normalmente, mas que não são úteis para nós, certo? E aqui ainda mostra para vocês que a secreção se dá sempre por transporte ativo, ou seja, com gasto de energia, certo? Ainda existe aqui uma quarta figura que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma equação matemática, né, que vocês encontram nos livros, e que qualquer substância considerada, quando a gente quiser saber a quantidade dessa substância que será excretada, né, a gente tem que imaginar tudo que dessa substância que foi filtrado, menos o que foi reabsorvido, ou seja, porque retorna para o sangue, mais o que foi secretado, ou seja, que novamente saiu do sangue e foi para o fluido glomerular. Permanecendo no fluido glomerular e caindo na pelve renal, será excretado, ou seja, eliminado na urina. Tá? E ainda, pessoal, é importante que você saiba que tudo que cair na pelve renal, né, ou seja, quando o fluido glomerular cai na pelve renal, ele já não vai sofrer nenhuma alteração e, portanto, ele passa a se chamar urina. E a urina, através dos ureteres, chega na bexiga, como vocês viram em anatomia, vai ficar armazenada na bexiga até o momento de ser eliminado, né? Enviado para o meio externo, através da uretra, certo? Este processo de eliminação da urina é conhecido como o processo de micção, é o ato de urinar. E a micção é um reflexo, ou seja, ela se dá por estímulos nervosos sobre os quais nós não temos controle consciente. Por isso é um reflexo. Tá? Os estímulos nervosos que permitem que a urina saia da bexiga, eles partem da medula espinhal. Por isso é um reflexo, né? É um arco reflexo. Assim como é o ato de defecação, assim como é o ato de caminhar, de correr, são todos arco-reflexos ou reflexos medulares, cujos estímulos partem da medula espinhal, certo? Aqueles que tiverem interesse, eu acabei me alongando aqui, né? O nosso tempo está terminando, eu vou encerrar por aqui o vídeo, mas aqueles que tiverem interesse em um maior detalhamento deste reflexo de micção, entre em contato que eu mando para vocês, tá? No próximo vídeo, já na semana que vem, nós começaremos a falar sobre a fisiologia do sistema reprodutivo, tá? Que vai ser o penúltimo sistema. E após o sistema reprodutivo, nós falaremos sobre a fisiologia do sistema
respiratório. E aí encerraremos o conteúdo da fisiologia B, que engloba sistema digestório, sistema urinário, que nós terminamos hoje, posteriormente virá o sistema reprodutivo e, por último, o sistema respiratório. Certo, pessoal? Um abraço, uma excelente semana, mais uma vez um bom retorno para todos nós. Tchau, tchau.